Olá, pessoal. Bom, deixa eu explicar uma outra coisa aqui muito importante, que é com relação à subtração, tá? Então, vamos imaginar que eu tenho dois valores, tá? É, deixa... Vou até colocar direto no escreva. Vou colocar aqui, ó, escreva. Vou colocar direto aqui, ó. 1 menos 5. Escreva 1 menos 5. O que ele vai fazer? Ele sabe que isso aqui é uma equação matemática, ele vai pegar o 1 e vai fazer o menos 5. Quando ele fizer isso aqui, ele vai colocar menos 4. Você vai falar, pô, mas ficou estranho, né? É porque esse menos aqui, ele entende que acompanha o número. Então, é 1 com o menos 5. 1 com menos 5, ele vai tirar o 1 positivo do número menos 5. Então, vai sobrar menos 4, certo? Então, você pode querer isso numa determinada situação. Se for isso que você quer mesmo, não tem problema. Fez desse jeito, vai dar o resultado que você quer. Mas lembre que se você fizer invertido, ó, 5 menos 1, vai dar outro resultado, vai dar 4 positivo. Vai dar 4 positivo, certo? Porque você tem o número 5, ele é maior do que o número negativo, então eu tiro do número maior o número negativo e tenho um número positivo, tá bom? Isso também é matemática, tá? Não tem nada a ver com programação, é apenas relembrando os conceitos aqui. Então, você tem que tomar cuidado com a ordem que você vai colocar aqui na subtração, se é o número maior ou se é o número menor, tá bom? Quando a gente sabe quais são os números, quando eu estou escrevendo os números na própria equação, fica fácil. Eu estou vendo o número, então eu coloco do jeito que eu quero. Se eu quero que dá negativo, eu colocaria esse cara aqui depois. Se eu quero que dê positivo, eu inverteria, tá bom? Agora, isso gera um problema quando a gente tem variáveis. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui uma variável inteiro, valor 1, e inteiro, valor 2. E eu vou ler isso do teclado, tá? Então, eu vou fazer aqui, escreva, digite o valor 1, leia valor 1, eu vou repetir isso aqui, digite o valor 2 e leia o valor 2. E aí eu quero mostrar na tela. Escreva e eu vou falar assim, ó, a subtração do valor 1, vírgula, com o valor 2 é... E aqui na frente eu quero que saia o cálculo. Então eu vou colocar valor 1 menos valor 2, certo? Então vai sair exatamente isso na tela. Vai sair a subtração do, aí vai sair o número que eu guardei dentro da variável valor 1, com o número que eu guardei em valor 2, é valor 1 menos valor 2. Então, como isso aqui é uma equação, ele vai entender que precisa executar primeiro o cálculo e depois mostrar o resultado. Bom, mas note que, o que vai acontecer. Se eu digitar na variável valor 1 um número maior do que na variável 2, 50, e no valor 2 eu digito 30, o resultado foi 20 positivo. 50 menos 30 dá 20. Só que se eu colocar esses mesmos valores, só que invertendo, eu coloco 30 primeiro e depois os 50, o resultado é menos 20, porque na hora que ele aplicou a fórmula, ficou 30 menos 50. Como menos 50 ficou um valor maior, vai preservar um número negativo, tá? Aí lembra da matemática, se aqui fosse 30 e aqui fosse menos 30, aí ele vai somar, vai dar 60, porque menos com menos vira mais, e aí no final das contas eu tenho uma soma. Aqui é 30 e aqui é menos 30, aí esse menos aplicado no menos 30 faz o 30 ficar positivo, e aí 30 com 30 dá 60. Okay? Também matemática, tá? Isso é matemática, não é programação. Só lembrando desse comportamento aqui dentro da programação, tá bom? Bom, mas aí vamos supor que você vai falar assim, Rogério, não, mas olha, para o problema que eu quero resolver, o que me importa é sempre o número positivo, não me importa, não me interessa dar o número negativo. Pode ser que tenha problemas que você queira que dê número negativo, tem problemas que você queira que dê sempre positivo. Só que para dar sempre positivo, vai depender do usuário a ordem que ele digitou. Se ele digitou o primeiro valor maior do que o segundo valor. E aí você não tem controle disso. Você não tem como controlar, às vezes, no programa, qual é o valor que o usuário vai digitar.
Aí existe uma forma que a gente resolve isso. Para resolver isso, que também vem da matemática, né, a gente chama valor absoluto. Se vocês lembrarem lá da matemática o que é um valor absoluto, vocês vão lembrar que é um valor sem sinal. É sempre o valor positivo. Então existe um comando que ele está dentro da biblioteca matemática, se eu não me engano. Vamos vir aqui em matemática, aqui, ó, valor absoluto. Esse comando valor absoluto, ele sempre vai garantir que o seu valor seja um valor positivo. Então, se eu tenho um número, vou escrever aqui ó, no começo, só para a gente testar ele sozinho. Eu vou fazer aqui, escreva, e eu quero, vamos imaginar que eu tenho um número aqui, menos 30. Se eu vier aqui e falar m ponto, valor absoluto, abre parênteses e fecha parênteses, o que ele vai fazer? Se esse número, menos 30, se esse número que está aqui dentro for negativo, ele vai fazer esse número sair positivo, olha lá, menos 30, certo? Fez o número sair positivo. Fez o número, opa, aqui eu quero uma quebradinha. Ele fez o número sair positivo. Eita, mas que chatice, contra a barra, contra a barra. Não é a barra normal, contra a barra. Vamos lá. Então, 30 positivo, independente do número que estava aqui. É um número negativo, mas ele vai garantir que o número seja sempre absoluto, um número positivo. Se eu colocar um número positivo aqui, ó, se eu deixar ele já positivo, tudo bem, ele não vai fazer nada, ele simplesmente vai preservar o número positivo, certo? Ele vai falar lá, número positivo, tá bom? Beleza? E se eu coloco um cálculo aqui dentro? Se eu coloco 50 menos 90, aí ele vai fazer primeiro o cálculo, 50 menos 90, primeiro ele faz o cálculo, se esse número der um número negativo, aí ele aplica o valor absoluto para dar positivo. Se esse cálculo resultar num número positivo, ele mantém esse número como positivo, certo? Então é isso que esse valor absoluto faz. Então, se eu quiser que esse resultado aqui ó, sempre dê positivo, independente da ordem que o usuário digitou, então basta eu colocar isso aqui ó, dentro de um comando valor absoluto. Só que aí a gente começa a ficar com isso aqui muito comprido, né? Então, para não ficar compridão, eu vou quebrar isso aqui em dois comandos, tá? Eu vou colocar esse comando aqui, vou transformar esse segundo comando aqui completando, e aí fica mais fácil aqui agora de eu fazer o valor absoluto aqui. Então, eu tenho que fazer com que esse resultado aqui vire um valor absoluto. Então, eu sei que é m de matemática, ponto, valor absoluto, abre parênteses, abre um parênteses aqui e fecha um parênteses aqui. Lembra que esse parênteses aqui faz parte desse parênteses aqui. Por isso que eu sempre dou um espaço aqui, ó, principalmente quando eu estou explicando alguma coisa, para ficar óbvio para vocês. Tá bom? Mas com o tempo vocês vão pegar essa questão dos parênteses. Você sempre tem que ter parênteses, a quantidade de parênteses par. A mesma quantidade que está abrindo, a mesma quantidade que está para esse lado, tem que ser a mesma quantidade que você tem para esse lado. Tá? E aí você usa o recurso da linguagem aqui, da IDE, né, do software de programação. Você clicou aqui em cima, ele vai destacar qual que é o parênteses que ele está fechando. Ok? Se por um acaso você clicar aqui e ele não fechar em lugar nenhum, ó, não fechou em lugar nenhum. Aqui está fechando e aqui não está fechando. Opa, então você sabe que tem que ter um aqui fechando, tá bom? Então se a gente fizer isso aqui ele só está te falando que isso aqui, né, vai ser convertido de inteiro para real, então só aquela questão das conversões, porque o valor absoluto sempre produz um resultado real, tá? Se a gente olhar aqui, ó, se a gente quiser vir aqui, ó, matemática, valor absoluto, ó, valor absoluto. Sempre o nome que tiver aqui atrás, ó, o nome que tiver aqui atrás significa o tipo, tá? Então, valor absoluto é o comando que a gente quer executar. O valor absoluto é o comando que eu vou executar, certo? E o tipo que tiver aqui atrás significa que é qual o resultado que esse comando produz. Esse comando vai produzir que tipo de resultado? Ele vai produzir um resultado do tipo real, certo? E esse comando precisa de um valor que também é real. Então, dentro do parênteses, eu preciso digitar um valor que seja real, certo? Então, aqui ele está te reclamando, ó, aqui ele está te dando esse cursorzinho aqui, ó, porque nenhum desses valores são reais. Os dois valores são inteiros.
Então, como é que a gente resolve isso aqui? Daquele jeito que a gente viu lá. Então, se eu não quiser que ele fique alertando, eu venho aqui, ó, t ponto de tipo, né? T ponto inteiro para real. Abre parênteses no valor 1, fecha parênteses no valor 1. Ponto. Tendo um dos dois valores, um valor real menos um valor inteiro, sempre vai dar resultado um valor real, certo? Então, aí ele para de reclamar para você, certo? Então, se a gente executar aqui, ó, vai dar o mesmo resultado, só que ele não vai ficar te enchendo o saco. 50 menos 90 vai dar um valor positivo. Deixa eu ver aqui primeiro. Ah, tá. A gente pôs menos 90, né? Então, é 50 e 90. Então, a gente teve aqui, ó, 40, certo? Ia dar menos 40, certo? Mas como a gente aplicou aqui o valor absoluto, certo? Ele fez com que o resultado fosse positivo. Só que aí está saindo aqui, ó, 40.0. Aí você fala assim, nossa, Rogério, mas eu não quero esse ponto zero aqui. Eu quero, sei lá, por algum motivo eu quero que saia 40. Eu não quero que saia ponto zero. Eu sei que eu estou trabalhando com números inteiros aqui. Então eu não quero que saia ponto zero. Aí você pode arredondar uma casa, com 0 casas decimais, certo? Aí a gente vai fazer aqui, ó, um outro comando dentro do outro comando. Isso aqui no começo pode ser confuso para vocês, tá? Eu vou fazer aqui e aí depois eu faço separado se caso vocês tiverem confusão, tá bom? Então aqui, ó, eu vou colocar os espaços. Então isso aqui, ó, isso aqui é o que está produzindo o número 40, certo? Esse número produz o 40, certo? Então o que você sabe? Você sabe que você tem uma função de tipos, matemática, né? Matemática que é o arredondar. Ó, arredondar, ele precisa de dois valores. Ele precisa do número e a quantidade de casas decimais. A quantidade de casas decimais é zero. Eu quero 0 casas decimais. E qual que é o número que eu quero converter? Na verdade, não é um número, é o resultado de uma fórmula. Então, você vem aqui, ó, pega isso aqui, certo? Recorta e substitui em cima de número, certo? Aí agora você vem e traz isso aqui para cá. Com o tempo, ó, posso clicar e arrastar, recortar. Com o tempo você já troca ali dentro mesmo, você já faz a digitação, tá? Então aqui, ó, é só a gente lembrar, ó. Marquei o cursor aqui em cima, ele está fechando aonde? Ele está fechando aqui. Então significa que tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui, até aqui essa vírgula, faz parte do primeiro parâmetro do arredondar. E vírgula zero é o segundo parâmetro do arredondar, tá bom? Isso aqui a gente chama de alinhamento de comandos. A gente tem 3 comandos alinhados, tá? Eu tenho esse comando aqui, que vai ser executado primeiro. Primeiro o computador executa isso aqui. Aí depois ele pega esse resultado e subtrai desse resultado. Aí ele vai obter um resultado, certo? Que é esse resultado aqui. Ele obtém esse resultado. Aí ele vai aplicar o valor absoluto. Aí ele vem e aplica o valor absoluto, certo? Em cima deste resultado, tá? E depois, aqui ó, vamos até ver aqui, deixa eu ver se eu fiz certinho. Isso, ele vai aplicar o valor absoluto aqui, ó, ele aplica o valor absoluto em cima desse resultado, e aí esse resultado eu vou usar para arredondar com 0 casas decimais. Se você acha muito confuso no começo fazer desse jeito, faz com variáveis, tá? Então você pode fazer aqui, por exemplo, primeiro aqui, ó, converte inteiro para real. Então, só que aí você precisa criar várias variáveis, né? Então aqui, ó, valor 1 real. Então eu vou criar aqui, ó, real, e eu vou criar uma variável chamada valor 1 real. Aí eu posso vir aqui, ó, e falar valor 1 é igual a isso aqui, ó. Eu pego isso aqui e trago para cá. E aqui eu simplesmente fiz a conversão, certo? Fiz essa conversão aqui, valor 1 vai ser deixa eu ver aqui, valor 1 real. Então, eu vou ter dentro da variável convertido, beleza? Bom, aí eu quero o valor absoluto da subtração, tá? Então, eu vou tirar esse cara daqui, ó, e vou criar uma variável aqui chamada real resultado. Até mais, até o próximo vídeo. Subtração absoluto. Então, eu venho aqui agora, resultado, subtração absoluta é igual a isso aqui,
certo? Que vai ser o valor 1 real. Na verdade, você pode até fazer, ó, você poderia fazer isso aqui primeiro, resultado subtração, aí eu venho aqui, real, subtração absoluto, aí eu venho, subtração absoluto, é isso aqui, então eu vou primeiro fazer a subtração, fiz a subtração, aí agora eu vou fazer o valor absoluto da subtração, que é m ponto t ponto valor absoluto, t ponto, não, é m, né, de matemática, m, valor absoluto, que é o resultado da subtração, certo? E aqui no escreva, eu vou fazer escreva, arredondar, subtração. Aqui, se você não quiser nem colocar esse comando dentro do escreva, você ainda poderia vir aqui, ó, valor arredondado. Valor arredondado. Arredondado. Que é o quê? É isso aqui. Eu preciso criar essa variável aqui. Como ele está arredondando com 0 casas decimais, eu posso colocar aqui inteiro. Inteiro, valor arredondado, certo? E agora eu venho e imprimo esse resultado. Pode ser feito assim também, sem nenhum problema, tá? No começo, se vocês sentirem dificuldades, tá? Olha lá, se a gente executar aqui, ó, 50, 90, olha lá, saiu o mesmo resultado. Só que a gente foi fazendo a conversão passo a passo, guardando cada valor dentro de uma variável e depois imprimindo ela ali, tá bom? Então, com o tempo, vocês vão aprendendo a colocar esses comandos um dentro do outro para ficar mais rápido, né? Para você não ter que ficar criando um monte de variável e tal, tá bom? Então, basicamente, esse vídeo aqui, o objetivo era falar dessas conversões e introduzir esse conceito do valor absoluto, tá bom? Então, mais um comando que a gente aprendeu, né? Nos próximos vídeos a gente começa a aprender outros comandos e a gente vai juntando esses comandos cada vez mais e construindo algoritmos mais complexos, tá bom? No próximo vídeo a gente vai resolver um outro algoritmo. Vou pegar um outro algoritmo e aí a gente vai resolver ele junto, tá bom? Até mais, até o próximo vídeo.